Agora eu quero trazer essa informação aí, publicada lá na coluna da Andréa Sadi. A gente já tinha trazido algo sobre isso aqui ontem no canal também, certo? E agora o que acontece? Segundo a Andréa Sadi, a Carla Zambelli já foi informada de que o PL não vai fazer nada para ajudar ela. Ao contrário, vai deixar ela abandonada e vai deixar ela, inclusive, ser caçada pelo Conselho de Ética. Eu vou até separar aqui para vocês para mostrar essa situação, porque a gente sabe que a Carla Zambelli tem gerado mais problemas para o Jair Messias Bolsonaro do que qualquer outra coisa. A maior prova do que a gente está falando aqui é que alguns bolsonaristas atribuem a Carla Zambelli a derrota do Bolsonaro para o Lula no segundo turno das eleições por conta do que aconteceu especificamente no segundo turno das eleições, no sábado anterior, para ser mais específico, da eleição do Lula contra o Bolsonaro, né, da votação ali do segundo turno, que a Zambelli estava no meio da rua com uma arma de fogo correndo atrás de um rapaz negro, né? Isso viralizou. A Zambelli foi vista ali como uma indivídua que atrapalhou a eleição do Bolsonaro, tanto que no ano passado, vocês vão lembrar, teve até algumas discussões no jantar que aconteceu no PL, tá? Boa tarde, Magno, Mago Vermelho, bem-vindo. Teve uma discussão com a participação da Carla Zambelli lá nos eventos, no jantar do PL. Por quê? Porque a Carla Zambelli supostamente queria um tratamento diferenciado, já que ela teria sido ali a deputada federal mais votada do Rio de São Paulo. Ela merecia respeito, que o Bolsonaro não tinha sido eleito, mas ela tinha sido eleita. Olha a soberba da Zambelli. Gente, obrigado, passamos de 110 pessoas aqui acompanhando a gente simultaneamente, tá? Então, isso mostra um pouco da soberba da Carla Zambelli. E aí o Bolsonaro foi lá, meio que falou o seguinte, ó: baixa a bola aí, querida, que você só tem alguma coisa aqui porque eu banquei a candidatura de vocês e agora já foi, certo? Olha o que traz aqui a matéria publicada na coluna da Andréa Sadi. PL e Bolsonaro vêm em punição de Zambelli como gesto ao STF e vão abandonar a deputada. Conselho de Ética, inclusive é o primeiro caso a ser julgado pelo Conselho de Ética esse ano, é o dela, tá? Conselho de Ética instaurou procedimento contra a parlamentar. Ex-presidente ainda atribui a apoiadora flagrada de arma em punho um dia antes do segundo turno de 2022 a derrota nas eleições. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Câmara dos Deputados vão abandonar a deputada federal Carla Zambelli no Conselho de Ética da Casa. E detalhe, tem vários membros do bolsonarismo, inclusive do próprio PL, que ajudam a compor ali também o Conselho de Ética, tá? Zambelli, bolsonarista de primeira hora, é um dos alvos dos processos instaurados nessa terça-feira no colegiado. No caso dela, por xingar e constranger o deputado Duarte, do PSB, durante a audiência na Câmara. Ela mandou ele tomar suco de caju. Ela disse que é mentira, mas as imagens são claras. A gente viu o vídeo aqui no canal da Folha Democrata na época, o Pedro Zambada mostrou. Eu não sei se o programa da Folha do Uma Hora de Política já estava aqui no ar, acho que não estava ainda, mas o Pedro Zambada mostrou. E eu mostrei lá no canal Historiador também, ela falando claramente, vai tomar no seu... E fala, né, claramente pro colega ali, deputado dela, na Câmara dos Deputados, falando isso, né? Vai tomar no seu... E aí vocês imaginam o que ela falou ali, ela disse que é mentira. Mas tem imagens e tem áudio disso saindo da boca dela. O processo pode levar à cassação da deputada, mas segundo o blog apurou, a expectativa é que a punição seja, em primeiro momento, mais branda. Uma suspensão por 90 dias. Se ela não se enquadrar, relataram líderes do Centrão ao blog, ninguém fará esforço para salvá-la de uma cassação. A alternativa, vista como o primeiro susto a Zambelli, faz parte de um plano da oposição de assinar com um nome forte para conseguir a suspensão de um nome de esquerda também pelo Conselho. Mas quem é que vai ser o nome da esquerda pelo Conselho? Porque não tem crime cometido até onde a gente sabe por ninguém da esquerda para ser levado à cassação. Em conversa recente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro disse que não quer saber de Zambelli e que ainda atribui a ela a derrota do segundo turno nas eleições de 2022. No sábado anterior à votação, Zambelli foi flagrada apontando uma arma para um homem negro no meio da rua em São Paulo. O episódio repercutiu negativamente, inclusive ela perdeu, né, o direito a porte de arma, negativamente, e reforçou a associação entre bolsonarismo e violência armada. No entorno de Bolsonaro, o entendimento é que a eventual cassação de Zambelli pode sinalizar aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que o ex-presidente, alvo da corte pelos atos golpistas de 8 de janeiro, está se afastando dos radicais. E aí eu não sei não, viu? Porque do mesmo jeito que eles imaginam que essa atitude vai chamar a atenção do STF para poder abrandar, né, abrandar as penas para o Bolsonaro, os próprios membros do STF também entenderam isso. Tá? Agora, o que é que eu acho que isso pode virar um problema em relação a Zambelli? O que é que pode acabar acontecendo? Eu acredito que a Zambelli pode acabar abrindo o bico.
né, pode acabar dialogando ali. Por exemplo, lembra daquela situação lá que ela ligou pro Moro, mandou mensagem pro Moro não sair do cargo de ministro da Justiça, que ela faria de tudo para colocar o Moro como candidato ali a vaga do STF. Também a Zambelli é citada ali pelo delegado Alexandre de Saraiva em supostos envolvimentos ali com empresários que patrocinam a exploração ilegal de madeira na Amazônia, o próprio Ricardo Salles. Será que ela vai cair de boca fechada ou vai cair atirando? Entendeu? E outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui. Se a Zambelli for caçada, o precedente para caçar outros bolsonaristas será aberto. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro recentemente brigou dentro da Câmara dos Deputados Federais, tá? E muito obrigado, Christian. Acabei de receber. Muito obrigado mesmo. Discutiu recentemente com o deputado Marcon, dizendo que era para ele tomar suco de caju, que ele era um viado, né? Vou usar essa palavra chula, né? Mas ele falou algo desse tipo lá. E se isso punir a Zambelli, vai ter de punir o Eduardo Bolsonaro também. Além da questão que envolve também o Magno Malta, que é no Conselho de Ética do Senado. Além da questão que envolve o Nicolas Ferreira, que apesar da PGR ter decidido que ele estava abarcado. E decisão vergonhosa do PGR. Decisão vergonhosa da PGR. Dizer que o que o Nicolas Ferreira fez está abarcado pela sua imunidade parlamentar, cometer crime de transfobia. Qual foi a proposta apresentada pelo Nicolas Ferreira no púlpito do Congresso Nacional? Qual foi a discussão técnica que ele fez para se valer da imunidade parlamentar para cometer o crime de transfobia? Porque a gente sabe que a imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela existe para que a gente discuta pontos importantes. Por exemplo, ele poderia discutir que ele não apoia a entrada de, como ele fala, né, homens, como é que ele diz? Homens com vestidos em banheiros de mulher, como ele costuma dizer. Ele pode discutir isso lá. Só que ele tem que apresentar um projeto. Quando ele só traz retórica, é crime de transfobia. Ele pode trazer um projeto que diz o seguinte, ó. Eu apresentei esse projeto aqui pra dizer que a gente não apoia, que a gente não quer, que a gente quer criar uma lei que proíba homens trans ou mulheres trans de entrarem, por exemplo, em banheiros, né, do gênero que se identifiquem ali. Tá? Ele pode apresentar, por mais que eu discorde disso, ele tem direito de apresentar um projeto. Agora, subir no púlpito, cometer crime de transfobia como ele cometeu, colocando a peruca e falou, hoje eu me sinto uma mulher, me chama de deputada Nicole. Isso não tem nada de discussão dentro do debate que está abarcado pela imunidade parlamentar. Ele poderia falar o seguinte, no Brasil tem acontecido não sei o que, inventar até como eles fazem lá, vários casos que mulheres têm sido atacadas por homens vestidos de mulheres no banheiro feminino, que é o que eles dizem, né? E aí a gente queria apresentar um projeto de lei proibindo a entrada de homens trans e mulheres trans em banheiros que respectivamente se identifiquem. Ele apresentou o projeto, eu discordo disso totalmente. Mas ele tem o direito de discutir isso dentro de um projeto. O que ele não pode é cometer crime de transfobia, sem nenhum tipo de discussão técnica, e usar a transfobia como uma pauta ali para poder alegar, em setembro, inclusive, se não me falhar a memória, Fúria no Esporte, para alegar que estava revoltado com o que estava acontecendo no Brasil. Então, se você discorda, você faz o seguinte, apresenta um projeto de lei que fala, olha, eu quero apresentar um projeto de lei aqui que proíbe a entrada de homens trans e mulheres trans em banheiros que são, respectivamente, que eles se identifiquem. E aí o que é que vai acontecer? Vai ser levado para votação, se for aprovado, vai cair no STF, né, porque isso é inconstitucional, vai cair no STF. Mas enfim, se isso for aprovado, você pode levar para uma discussão mais ampla. Agora, botar uma peruca em cima de um púlpito, dizer que se sente mulher porque tá de peruca, isso é um claro crime de transfobia, não tem nada de estar abarcado pela imunidade parlamentar. Para mim, mais uma vez, canalice da PGR, que basicamente rasga o que estabelece a lei, utiliza basicamente de pano para poder passar ali para os bolsonaristas, fazendo valer o que a gente viu durante muito tempo acontecer entre Jair Messias Bolsonaro, senhora Lindora Araújo e o próprio Augusto Aras, né? Porque não existe esse tipo de situação não, gente, tá?